Steve Jobs, olha, é um nome que vai muito para além da tecnologia, não é? Tornou-se quase um ícone cultural, uma referência no desenho, um visionário que, vamos ser sinceros, ajudou a moldar o nosso tempo. Sem dúvida. É uma figura incontornável mesmo para quem não liga muito a computadores ou telemóveis. O impacto dele foi transversal. E é precisamente sobre ele que vamos falar hoje. Temos aqui uma análise bastante detalhada chamada Steve Jobs, o visionário, o Zen e o legado. Parece-me um bom ponto de partida. Um olhar aprofundado sobre a vida, as ideias e, claro, o legado que deixou. Exato. E a nossa ideia aqui, pronto, é tentar perceber os aspectos mais marcantes desta jornada, o impacto real que ele teve e talvez o mais interessante, explorar aquela filosofia tão particular, quase única, que parece ter alimentado a sua genialidade e as criações da Apple. Ok? Vamos lá então desembrulhar isto? Força. Comecemos pelo princípio. Sim, nascimento em 55, depois a adoção pelos pais Paul e Clara Jobs, e cresceu num sítio que acabou por ser fundamental, o Vale do Silício, naquela altura de grande efervescência. Ah, sim. E desde miúdo parece que tinha uma curiosidade enorme, um fascínio por desmontar coisas na garagem, perceber como funcionavam e já uma certa rebeldia também. Completamente. E esse ambiente, o Vale do Silício dos anos 60 e 70, não foi só importante, foi determinante. Era um caldo cultural incrível onde a contracultura hippie se cruzava com a tecnologia que estava a nascer. Um sítio de possibilidades, imagino. Exatamente. E foi lá que ele conheceu o Steve Wozniak, que era um verdadeiro gênio da eletrónica. A visão do Jobs e a capacidade técnica do Wozniak, pronto, foi a faísca que deu origem à Apple, na combinação explosiva. E o percurso dele foi tudo menos linear, não é? Deixou a universidade, formalmente, mas continuou a ir a aulas que lhe interessavam, como aquela famosa aula de caligrafia. E é curioso pensar como essa sensibilidade estética que ele cultivou quase por acaso se tornou depois uma imagem de marca da Apple. É verdade. E depois a busca espiritual, a viagem à Índia que o marcou tanto, a passagem pela Atari, parece-me uma procura constante por algo mais. Olha, o que é fascinante aqui, e a análise que temos explora isso bem, é que essa busca não foi um desvio, foi mesmo o caminho dele. Essa procura incessante por significado, por experiências fora do comum, por uma certa beleza nas coisas, isso moldou a abordagem dele a tudo. Não era só tecnologia, então? Não, de tudo. Era sobre como a tecnologia podia encaixar numa visão mais ampla da vida, da estética, da experiência humana, a intuição, a simplicidade. Essas ideias já estavam ali a ser semeadas. E isso leva-nos à garagem mítica em 1976, o Apple I. Sim. Um produto quase artesanal, mas com uma ideia bem radical na altura. O computador não tinha de ser um monstro fechado nas empresas. Podia ser pessoal. Foi um passo fundamental para democratizar a tecnologia. Quer dizer, o Apple I era mais para os entusiastas, claro. Mas logo a seguir, o Apple II, esse sim, consolidou a visão. Tornou a Apple um nome conhecido e pôs a ideia de um computador pessoal acessível, útil para o dia-a-dia, na cabeça das pessoas. A revolução estava lançada, mesmo que muitos ainda não percebessem bem o alcance. Exatamente. E rapidamente a marca Apple começou a ser associada a algo que era quase uma obsessão pessoal do Jobs. Design intuitivo, facilidade de usar. Sim, isso era crucial para ele. E aqui é onde fica mesmo interessante. Chegamos a 1984. Lançamento do Macintosh. Aquilo foi um terremoto. Foi. A interface gráfica, os ícones, o rato a tornar-se popular e a própria apresentação. O Jobs não estava só a lançar um produto, estava a criar um evento, quase um espetáculo. Ele percebeu o poder da narrativa, do marketing como espetáculo. O anúncio 1984 é lendário. Mas esta genialidade toda vinha com uma personalidade intensa, digamos. Sim, complexa. Brilhante, claro, mas também descrito como muito exigente, obcecado com os detalhes e por vezes implacável nos negócios. A ideia de suficientemente bom parece que não existia para ele. E isto levanta uma questão importante, não é? Até que ponto essa intensidade era uma faca de dois gumes? Como assim? Bem, por um lado foi claramente o motor da inovação e daquela qualidade quase mítica dos produtos Apple. Ele puxava pelas equipas até ao limite e para além dele.
Certo. Mas, por outro lado, essa intransigência, essa dificuldade em fazer cedências, gerou atritos internos enormes. A análise mostra bem como o estilo de gestão dele, por vezes abrasivo, contribuiu diretamente para ele ser afastado da própria empresa em 1985. É verdade, essa saída foi um choque na altura. Será que a Apple teria tido o mesmo impacto sem essa dureza toda? Ou foi precisamente essa dureza que, apesar dos custos humanos, forjou o ADN da empresa? É uma pergunta difícil. É uma tensão interessante, sim. E essa saída em 85 deve ter sido dolorosa para ele, não o fez parar. Foi fundar a Next. Exato. Reinventou-se. Sem compromissos. Mesmo que isso significasse vender para um nicho mais pequeno no início. E quase ao mesmo tempo fez outra aposta que, para muitos, pareceu vinda do nada. Comprou a divisão de computação gráfica da Lucasfilm e transformou-a na Pixar. Que hoje é um gigante, claro. E essa aposta na Pixar é muito reveladora da visão dele a longo prazo. Mostra que ele não estava preso só ao hardware. Ele viu ali um potencial narrativo e tecnológico que outros não viram. Viu o futuro da animação. Em parte, sim. E o sucesso estrondoso do Toy Story, o primeiro filme de animação totalmente feito por computador, não só revolucionou a indústria, como validou a capacidade do Jobs de identificar talento, investir em ideias disruptivas e, muito importante, perceber o poder de contar boas histórias. E, enquanto ele estava a ter sucesso com a Next e principalmente com a Pixar, a ironia é que a Apple, a empresa que ele criou, estava a passar um mau bocado. Pois estava, em meados dos anos 90, a situação era crítica. Falava-se mesmo em falência. E a solução que encontraram foi comprar a Next, o que, na prática, trouxe o Steve Jobs de volta para o comando da Apple. Sim, o regresso do filho pródigo, por assim dizer. E se ligarmos isto ao panorama geral, esse regresso em 97 foi o ponto de viragem para uma das recuperações mais espetaculares da história das empresas. A mudança foi rápida, não foi? Quase imediata e muito visível. O lançamento do iMac G3, com aquele design colorido, translúcido, foi um murro na mesa contra a monotonia cinzenta dos PCs da altura. Foi uma declaração de intenções. E por detrás do design? A estratégia era clara. Simplificar tudo. Reduzir drasticamente a linha de produtos, focar no que era essencial e colocar a experiência do utilizador no centro de tudo. Acabar com a confusão de modelos, acabar com os cabos desnecessários. Foco. E a partir daí, bem, entramos na chamada década de ouro da Apple já nos anos 2000. Foi uma sequência incrível de produtos que mudaram as regras do jogo. Uma atrás da outra. Primeiro o iPod. Não inventou o leitor de MP3, mas tornou-o desejável, fácil de usar. E com o iTunes criou todo um ecossistema que mudou a forma como ouvimos e compramos música. A indústria teve que se adaptar. Completamente. Foi uma disrupção total no modelo de negócio da música. Depois, 2007, o iPhone. Mais uma vez, não foi o primeiro smartphone, mas foi o que definiu a categoria para o grande público. Popularizou o ecrã tátil, as apps, pôs um computador a sério no bolso das pessoas. Mudou a comunicação, a fotografia, tudo. Mudou a sociedade, na verdade. O impacto foi muito para além da tecnologia. E como se não bastasse, veio o iPad. Criou, no fundo, a categoria dos tabletes modernos. Encontrou ali um espaço entre o smartphone e o portátil que muita gente achava que não existia. Exato. E o impacto destes produtos é difícil de exagerar. Como a análise sublinha bem, não era só lançar mais um aparelho. Cada um deles, iPod, iPhone, iPad, não só dominou o seu mercado, como o redefiniu completamente, à escala mundial. Criaram hábitos novos, não é? Sim, criaram novas expectativas nos utilizadores e obrigaram a concorrência toda a seguir o caminho da Apple. Eram produtos que pareciam adivinhar necessidades que as pessoas nem sabiam que tinham. Era quase magia para alguns. E uma parte enorme dessa magia era a forma como o Jobs os apresentava. As keynotes tornaram-se eventos globais, quase religiosos. Sem dúvida. Ele era um mestre no palco. Usava o storytelling de forma brilhante, criava narrativas que prendiam as pessoas, tinha um carisma. E aquele truque do One More Thing, Ah, sim. que deixava toda a gente em pulgas. Ele elevou o marketing de tecnologia a uma forma de arte. Vendia mais do que produtos, então.
Exato. Ele compreendeu, talvez melhor que ninguém na indústria, que não estava só a vender tecnologia. Estava a vender uma visão, uma promessa, uma experiência. Comunicava o porquê, por trás do produto, a filosofia, o valor emocional e essa capacidade de comunicar a um nível mais profundo. A análise liga isso muito a uma influência que se calhar nem toda a gente conhece bem, a filosofia oriental, o Zen budismo. Sim, essa ligação é fundamental. E a análise explora bem. Aquela viagem à Índia nos anos 70 não foi só uma viagem. Foi uma imersão. Ele procurou mestres, praticou meditação, absorveu princípios que o acompanharam sempre, Princípios como como a busca pela simplicidade radical, o foco intenso no essencial, eliminar o que é supérfluo, a importância da intuição e aquela ideia da mente de principiante, olhar para um problema como se fosse a primeira vez, sem ideias feitas. o que é fascinante aqui, e a análise detalha isso, é a relação dele com o Kobun Chino Otogawa, um mestre zen que se tornou seu mentor. Foi o Kobun que o ajudou a aprofundar a compreensão do minimalismo, da clareza. Não só como estética, mas como filosofia de vida e de design. Mas a integrá-la com a intuição, a confiar naquela voz interior tanto quanto nos dados ou na análise. Era encontrar o equilíbrio, a harmonia entre função e forma, tecnologia e humanidade. E quando olhamos para os produtos Apple dessa altura, essa filosofia parece quase palpável. O design minimalista, poucos botões, interfaces limpas. Que não precisam de manual de instruções. Exato. Os materiais escolhidos, aquela sensação de que simplesmente funciona. It just works, que era um mantra. A análise defende que a obsessão do Jobs com cada detalhe, o som de um clique, a curva de um canto, até a experiência de abrir a caixa era uma manifestação dessa busca zen pela perfeição, pela essência. Era a fusão da tecnologia com a arte. Sem dúvida. Era levar a simplicidade ao extremo, mas uma simplicidade sofisticada. Falando agora um pouco da vida mais pessoal, fora dos holofotes ele era bastante reservado, não é? Casou com a Laureen, o Powell, teve 3 filhos com ela e houve aquela história mais complexa com a primeira filha, a Lisa, que ele inicialmente negou e só reconheceu mais tarde. Sim, a paternidade foi uma área que também evoluiu na vida dele. E depois, claro, veio a doença. O diagnóstico de um cancro raro no pâncreas, em 2003. Uma notícia devastadora. E a decisão inicial dele, muito controversa, de tentar tratamentos alternativos antes da cirurgia. Sim, isso gerou muito debate. Infelizmente, quando fez a cirurgia, a doença já tinha avançado. Os anos seguintes foram uma luta visível contra a doença, embora ele continuasse a liderar a Apple com uma força incrível. Até que renunciou ao cargo de CEO em agosto de 2011, passando o testemunho ao Tim Cook. E faleceu pouco depois, em outubro desse ano, com apenas 56 anos. Uma perda enorme. Então, o que é que isto tudo significa? Olhando para o legado, a morte dele foi claramente o fim de uma era, na Apple e na tecnologia. Sem dúvida. A transição para o Tim Cook estava bem preparada, ele já era o braço direito nas operações. E, sob a liderança do Cook, a Apple atingiu níveis de sucesso financeiro astronómicos. Tornou-se uma das empresas mais valiosas do mundo. Mas há uma sensação, partilhada por muitos, e que a análise também toca, de que algo se perdeu. Talvez aquela capacidade de arriscar tudo, de surpreender o mundo com algo completamente novo e inesperado. É um contraste interessante e talvez inevitável. O Tim Cook é um gestor excepcional, brilhante na otimização, na execução, na expansão dos serviços. A Apple tornou-se uma máquina de fazer dinheiro incrivelmente eficiente. Mas o Jobs era diferente. O Jobs era o visionário disruptivo, quase messiânico, obcecado em criar produtos insanamente grandiosos, como ele dizia, que provocassem um uau coletivo. A Apple de hoje é um sucesso estrondoso nos negócios, mas talvez menos focado em começar revoluções e mais em aperfeiçoar e rentabilizar as que o Jobs iniciou. São estilos de liderança muito diferentes. Fazendo assim uma síntese final, como é que podemos resumir o Steve Jobs? A análise aponta-o como uma figura única que conseguiu algo muito raro: juntar tecnologia de ponta, uma sensibilidade artística muito apurada e uma filosofia de vida zen, para mudar radicalmente não só os produtos que usamos, mas a nossa relação com eles. Exatamente. O legado dele vai muito para além dos iPhones ou dos Macs.
Está na valorização do design centrado no utilizador, na importância do detalhe que faz a diferença, no poder da intuição ligada à razão no processo criativo e na coragem de desafiar o que existe, de pensar diferente. Mesmo com a personalidade controversa. Claro, a personalidade complexa, por vezes difícil, faz parte da história. Mas o impacto é inegável. É um exemplo poderoso do que acontece quando alguém acredita mesmo que pode mudar o mundo. E consegue. Que fica, se calhar, uma questão final para pensarmos um pouco. Neste mundo tecnológico de hoje, que muitas vezes parece obcecado com a complexidade, com adicionar mais e mais funcionalidades, com a pressão constante do mais rápido, como é que aqueles princípios de simplicidade radical, de foco no essencial, de intuição, tão importantes para o Jobs e tão ligados ao Zen, poderiam ser redescobertos? Será que poderiam ajudar a criar experiências digitais que fossem não só mais eficientes, mas mais significativas, mais humanas, talvez menos avassaladoras? É uma excelente reflexão. Precisamos mais disso, talvez. Foco no essencial. Deixamos essa reflexão no ar. Agradecemos a companhia nesta análise aprofundada. Até à próxima. Até à nossa próxima exploração.